boa tarde, Santa Catarina. Começa agora a versão SC do Jogo Aberto, ao vivo para todo o território catarinense. Hoje, terça-feira, dia 9 de dezembro. Aí você pensa assim, né? Futebol tá parado, tem nada. Que é isso, rapaz? Tá agitado demais. Dá uma olhada nos destaques, a gente já volta a se falar. Saci foca no catarinense e diz não ter engolido o título perdido para o Figueira. A final do catarinense que nós perdemos, tá engasgado, esquece campeão catarinense. Saiba o nome de 6 jogadores que aparecem na lista de Geninho. Dia histórico para a democracia no Furacão. Sócios participam de eleição no Figueira. Técnico Celso Rodrigues perto de definir se fica em Chapecó ou vai embora. Presidente dá o recado para a torcida do Tigre. Não nos abandonam. Estão nos abandonando. Aos milhares. Isso aí é um erro. O Antenor Angeloni não aparece o ano inteiro, mas quando ele aparece, pode ter certeza, vem coisa. É interessante a matéria. Também vamos falar do Atlético de Birama e do Marcílio Dias, times que se preparam para a disputa do Campeonato Catarinense da primeira divisão. Começa no dia 1º de fevereiro e aqui no Jogo Aberto SC, claro, você acompanha tudo sobre todos os times. Para fazer o programa comigo, está ele, o polivalente Cláudio Miranda, narrador Band FM e comentarista Band SC. Lembrando sempre que você também pode interagir com a nossa equipe através das redes sociais. A nossa fanpage no Facebook, o endereço está na tela, /Jogo Aberto. Siga-nos em Twitter e Instagram em @JogoAbertoSC. Uma rápida parada, a gente já volta. Aqui é 100% Santa Catarina Futebol Clube. Até já! Mais uma vez, muito boa tarde, Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência. Ao vivo, sim, senhor. 12h e 34 minutos. Vou falar com ele, Cláudio Miranda, meu parceiro. E aí, irmão? Acontecendo hoje no estádio Orlando Scarpelli, pela primeira vez na história, a participação dos sócios na eleição do Conselho. Chapa única. Mas o importante é que o torcedor que tem a possibilidade de votar vá e vote, afinal de contas, para mostrar que tem interesse a nação alvinegra em participar ainda mais ativamente da administração do clube. Não tenha dúvida com relação a isso, até porque é muito interessante você ter o torcedor participando de forma mais efetiva, né, o quadro social participando de forma mais efetiva da eleição, e até porque se busca modernidade na gestão do futebol catarinense. O futebol catarinense continua assombrando o Brasil com várias teorias com relação a como chegam 4 times catarinenses na Série A do Campeonato Brasileiro. E agora estou ouvindo demais o seguinte, esse Campeonato Brasileiro perdeu um pouco de... Mas sabe por quê? Porque tem 4 catarinenses. É claro. Porque até então não tinha perdido o encanto. Claro. Até então no campeonato não perdeu um pouco de encanto. Não perdeu não. Para nós é um campeonato brasileiro que vai ser espetacular, com 2 campeonatos paralelos, o brasileiro e o catarinense, para ver entre os 4 quem chega na frente, para ver quais realmente conseguem fugir daquela zona mais perigosa que é do rebaixamento. E o importante no Figueirense é que a eleição aconteça, que se defina logo o futuro alvinegro. Precisamos de uma definição. Precisamos porque entendemos que o Figueirense, que é o clube que mais vezes participou na era dos pontos corridos dessa elite do futebol brasileiro, está necessitando sim dar uma alavancada no seu futebol. Está precisando disso, principalmente com o aproveitamento da prata da casa, o que é muito interessante. Foi muito bem aproveitado este ano. Fora esse ano, só me lembro daquele ano que o Figueirense foi finalista da Copa do Brasil, teve também uma série de jogadores revelados. Cláudio... 18 relacionados, eu acho que... Não, de 20 desse fim de semana, de 20, 10 eram da base. Não, naquela época, de 18 relacionados, 14 vieram da base. Ah, isso, perdão. Então isso é muito interessante. E aí você vê que na primeira participação, nessa era de pontos corridos de um clube catarinense, o Figueirense, na sua primeira participação, quando o Figueirense subiu, conseguiu o acesso, 2002. Sabe quantos tinham da base? Nenhum. Pois é. Pois é. Aquele acesso, nenhum jogador tinha sido formado dentro do Figueirense. Então isso é importante. Acho que o futebol catarinense tem que partir para isso. O Avaí, nesse final de ano, só no final, acabou mostrando essa capacidade, essa possibilidade. Teve a presença do jogador vindo da base, além do Anderson Lopes, logicamente, que já estava no Avaí. Mas isso é interessante, Joinville, Chapecoense, trazer esses jogadores e essa base começar realmente a ganhar força.
Você estava falando, então, da final da Copa do Brasil, o Figueirense dos 18 relacionados tinha... Se eu não me engano, 14. 14 formados na base. Nesse fim de semana, dos 20 relacionados, que daí agora você pode colocar até 22 jogadores na relação, 10 formados na base do Figueira. 50%. O que é muito interessante. Então, acho que essa deve ser a batida do futebol catarinense. Eu acho que realmente a questão de investidores, de termos novos investimentos, vai ser muito interessante para o nosso futebol. Nós precisamos crescer. Se cria uma expectativa e se vê lá fora que Santa Catarina tem 4 clubes de futebol catarinense pelo poderio financeiro, o que não é verdade. Nem um pouco. Pelo poderio econômico, o que não é realidade. Joinville é uma cidade realmente com grande poderio econômico, mas muitas empresas grandes da cidade investem fora. Até o Oeste Catarinense... O presidente falou na semana passada, né? Sim. O Oeste Catarinense está sendo muito citado pelas empresas, pelos grandes frigoríficos, né? Mas, na verdade, não investem essas empresas dentro de Chapecó. Boa parte delas investe fora. Um dos maiores frigoríficos até então, quando o Neymar estava no Santos, optou pelo Santos. Sim, essa é a realidade. Até porque as empresas também que aplicam o lado comercial não são da região, são de São Paulo. Exatamente. Geralmente as são agências, de São Paulo. Né? Isso. Claudioni, agora vamos voltar a falar a questão do Figueirense. Eu sei que você esteve conversando com o presidente Wilfredo Brillinger e ele sempre colocou o discurso do seguinte: olha, esse é o projeto, assim vai ser e tal. É mais ou menos por aí mesmo? Ou ele apresentando para o conselho, porque ele não abriu tudo, né? Ou ele apresentando para o conselho tem a possibilidade de mudar aqui e ali? Ele já deixou muito claro isso, que na verdade o projeto está aberto para quem quiser participar e para quem tiver interesse justamente trazer novas ideias. Inclusive, a informação que se tem durante o dia de hoje, por exemplo, é que ele está trabalhando em algumas alterações nesse projeto. Já ideias que surgiram de colaboradores, de próprios conselheiros, com relação a esse projeto. Então isso é muito interessante. Se ele está aberto para que todos possam participar, possam opinar. Logicamente, sem ser radical. Né? Claro. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Você precisa ter no meio termo. Você tem que ter coerência. Até para trabalhar com a convicção que se tem. E logicamente, quando você tem investidores, investidor quer retorno financeiro. Você não quer alguém que só pague e não retire. Você quer investidor e o investidor vai ter retorno financeiro. Isso é um fato lógico na vida de todos nós. Né? Não é só no futebol. E está marcado para amanhã, pelo menos até então não se foi falado diferente, mas está marcado para amanhã, quando a oposição apresentaria a chapa definitiva, encabeçada quem seria o presidente, e o projeto de trabalho da oposição, Claudionir. A oposição, pelo que eu senti, pelo que eu ouvi da oposição, a dificuldade realmente é de você ter essa oposição. O que aconteceu? Várias pessoas que estariam na oposição, na verdade não estão. Vários nomes que apareceram com oposição, na verdade, quando você vai conversar, dizem que não. Por exemplo, vou citar um exemplo que eu conversei com essa pessoa, o Zé Carlos Silva, por exemplo. Foi citado como sendo um nome da oposição. Ele disse, não, eu coloquei o nome à disposição no Conselho Fiscal, que não necessariamente precisa ser oposição, pode ser o Conselho Fiscal da situação. Então, tudo isso está sendo colocado, inclusive na reunião, onde alguns opositores acabaram aparecendo, algumas pessoas que fazem oposição acabaram aparecendo, elas se sentiram constrangidas porque aquele grupo que teria trabalhado não apareceu. Poucos apareceram. Então, essa oposição, ao que parece, pelo menos de longe, observando, e pela conversa que vai se mantendo com as pessoas, essa oposição não está tão fortalecida assim. Muito bem, daqui a pouco a gente fala mais sobre as eleições do Figueirense. Hoje é o dia, você sócio que está apto a votar, quer saber se está apto, entra lá no site do Figueira e veja os requisitos necessários para que você possa participar da eleição do Conselho. É a chamada eleição indireta, né? E aí, saem 2 representantes, provavelmente, como candidatos a presidente. Muito bem, senhor Claudio Miranda, meio-dia e 41 minutos. Vamos agora então de prêmio Luva de Ouro pelo seguinte: existe pouco tempo para pensar em alguns momentos da vida, não é verdade? Pouquíssimo. É a história do pensa rápido. Tem horas em que não há tempo para indecisão. Tem que ser rápido para tomar uma atitude, senão acaba escorregando. Ainda bem que com os nossos goleiros não tem essa não. Na chegada do Vasco, Wagner do Avaí não foi indeciso e deu um belo salto para pegar essa bola. E o atacante do Oeste ficou indeciso na frente do Ivan, do Jack. Esse sim tem poder de decisão, defendeu com os pés. E para fechar, chute de Elias do Corinthians e Edson foi decisivo pro Tigre. E aí, foi a melhor defesa da rodada. Vai começar com o senhor, Claudio Miranda. Eu fico com o Wagner do Avaí, pela importância do jogo, a importância, o clima tenso que a ressacada vivia, a necessidade de não tomar gols, e ele foi muito rápido. Ele não demorou para pensar. A bola desviou no zagueiro e mesmo assim ele fez uma defesa muito bonita. Também voto na defesa de Wagner do Avaí. A bola desviou no meio do caminho, mas o Wagner
acertou na defesa, salvou a pátria azurra, o que seria o gol de empate do Vasco da Gama e colocaria o Avaí fora. Aliás, Wagner fez um partidaço. Mais uma vez sendo um dos grandes nomes da partida. Então tá aí, ó. Wagner é o último finalista que vai disputar a seletiva do mês de dezembro. A gente tem poucos finalistas nesse mês de dezembro, o senhor Claudionir Miranda. Que daí depois nós vamos já, até o fim da semana, fazer a eleição. Começar a fazer a eleição do gol mais bonito do ano e também do prêmio Luva de Ouro. Aí sim, o grande vencedor com a votação popular através do site bandsc.com.br. Tem muita coisa bacana, hein? Depois do intervalo a gente vai fazer também do gol mais bonito. Pois bem, Cláudio, vamos falar de Marcílio Dias, pode ser? Vamos lá. O Marcílio Dias ontem anunciou a contratação do Schwenk. Schwenk disputou a Série B pelo Joinville, fazia parte do elenco, e agora anuncia Yuri Fenker, tem 23 anos de idade e estava no Caçador aqui de Santa Catarina. Tem passagens pelo Coxa, pelo Atlético Paranaense, pelo Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul, pelo Porto e pelo Brusque. Esse é Yuri, lateral contratado pela equipe do Marcílio Dias. Claudionir Miranda no trabalho do técnico Guilherme Macuglia. Schwenk também na área. Schwenk é um grande nome sempre, até porque é goleador, já provou isso. No próprio Marcílio Dias, o jogador incomoda muito o adversário, e Schwenk é um bom nome para o time do Marcílio. O Marcílio vem naquela batida, se manter na primeira divisão do futebol catarinense. O Marcílio, no momento, não é candidato no hexagonal, mas pode ser porque é muito difícil jogar em Itajaí. Favorecido, não sei como. O Marcílio tem um detalhe que o Marcílio não deve começar jogando na sua casa, que é o estádio Doutor Ercílio Luz. Os jogos devem ser mandados no estádio do Camboriú, o Robertão. Mas aí o que acontece? Eu não entendi por que o Marcílio, por exemplo, jogou ano passado os 2 jogos em casa com a dupla da capital Avaí e Figueirense. E por que o Marcílio esse ano joga de novo os 2 jogos em casa na capital com a Marcílio? Não era pra inverter isso aí, Claudionir? Pois é, não era inversão de mando de campo. Não foi isso que foi tratado e foi combinado. Não é isso que diz o Estatuto do Torcedor, que deve ser respeitado. Até agora a federação... Rasgaram o estatuto? Provavelmente. A federação não disse o porquê e muito menos a associação de clubes. Aliás, estou cobrando uma resposta da associação de clubes com relação a esse detalhe. Por que não ocorreu a inversão do mando de campo no campeonato desse ano, como havia sido definido no passado? Um exemplo é o próprio Marcílio, que faz os jogos com a dupla da capital em Itajaí. Estranho, hein? Vamos ver, vamos acompanhar de perto, vamos cobrar sim. Afinal de contas, estava prometido, né? 12h e 44 minutos, a gente vai para uma rápida parada. Depois do intervalo, tem o ranking da CBF. Qual será o melhor time catarinense dentre os relacionados pela Confederação Brasileira de Futebol? Depois do intervalo, também tem informações do Atlético de Birama e muito mais. Você está sintonizado no noticiário mais completo do futebol de Santa Catarina. O Angeloni está determinado, não vai mais botar dinheiro no futebol. Eu caí num clube de futebol que me deu total estrutura para mim exercer primeiramente o meu futebol quando eu cheguei. Todos os times catarinenses num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. Meio-dia e 47 minutos, voltamos com o Jogo Aberto SC. Agora é hora da eleição do gol mais bonito, Claudionir Miranda. Nesse mês, menos jogos e evidente. Então, quem vencer a seletiva de hoje já é o representante do mês de dezembro. E por isso, amanhã mesmo, a gente já começa a divulgar quem são os finalistas do prêmio Luva de Ouro e também do gol mais bonito do ano. Você já tropeçou, Claudionir? Inúmeras vezes. E havia época aqui, ó, de gurizão, isso era interessante, né? Rapaz, é verdade. Jogar aquele futebolzinho de gol fechado, tal. Meu Deus. Naquele tapete de pedregulho. Tapete aquela irregular. topada assim, tu tropeçava e tirava a tampa do dedo. Pô, a tampa do dedo, isso doía, rapaz. Doía muito. Eu nunca mais tirei a tampinha do dedo. Nunca mais. Eu já tirei bastante, mas nunca mais tirei. Também. Agora não tem mais como jogar em chão batido, né? Boa. É verdade, é verdade. Pois bem, vamos dar uma olhadinha. O Ai, quem trupica também cai. Trupiquei no pé da mãe e fui parar no pé do pai. É o tema de hoje. Às vezes a habilidade do companheiro de time é tanta, mas tanta, que alguns jogadores se distraem e ficam só assistindo. Isso aí se distraiu tanto que tropeçou. Foi o que aconteceu nos golaços dos catarinenses. Os adversários se distraíram e assistiram os catarinenses golearem. Rogério Ceni se distraiu, achou que estava sozinho em campo e Mazola mostrou para ele o que é habilidade. Tropeço de Rogério e golaço de Mazola do Figueira.
No cruzamento, a zaga do Corinthians se distraiu e o garoto Roger Guedes do Tigre deu esse toque de classe para marcar. Que golaço! E para fechar, cruzamento da Chape e a Buda no chão botou para dentro contra o Goiás. É quem mandou a zaga se distrair. E aí, qual é o gol mais bonito? Posso ver a vossa pergunta, Lucas Miranda, para Claudioni? Mazola. Mazola, gostou também? Mazola, na presepada, é verdade, do Rogério Ceni. Mas o Mazola, primeiro por não desistir, não desanimar. Acreditar, e essa é a função do atacante sempre. Depois a dificuldade. Você imagina assim, pô, mas o gol tava vazio, tava. Mas já vi muita gente perder gol na pequena área com gol vazio, meu amigo. Gostei muito do gol do Roger Guedes, fiquei na dúvida entre ele e o Mazola, mas concordo, Claudioni. Na questão da finalização, estava um pouco mais difícil para o Mazola, a presepada do Ceni e o Mazola atento. Vai, Ceni, dá o balão, dá? Ó, pega, tá aqui, ó, o balão, ó, de canhota para ti, no gol. Gol do Figueira, o jogo terminou empatado em 1-1 no estado do Morumbi. Então, Mazola é o representante do mês de dezembro no gol mais bonito do ano. A partir de amanhã, teremos então já a eleição com voto popular dos vencedores. Do mês de janeiro, fevereiro até dezembro, de Luva de Ouro e também do gol mais bonito do ano. Tá falado, Claudioni? Tá falado. Muito bem, vamos agora falar do Joinville. Sabia que o Saci anda engasgado? Rapaz, pela manchete já senti. É? Aquele Pois é. título desse ano, ele ainda não passou. Não passou, não engoliu o título conquistado pelo Figueira em cima do Jack. E o Saci vai com a faca entre os dentes para trazer o caneco para a Arena Joinville. Famoso caneco, né? Não é o caneco, não. Se você fosse jogador de futebol, tivesse acabado de conquistar uma outra coisa a não ser comemorar e tirar férias, Wellington Saci pensou em outra coisa sim. O lateral esquerdo já tá com sangue nos olhos para desengasgar um outro campeonato que ficou preso na garganta. Ouve só o que ele disse logo depois do jogo do título da Série B contra o Oeste. Pensar já em 2015, catarinense, a gente vai brigar pelo título catarinense, pode ter certeza, a torcida de Joinville, a gente vai brigar pelo catarinense porque a final do catarinense que nós perdemos está engasgado. A gente quer ser campeão catarinense e nós vamos brigar pelo título catarinense 2015. Pra quem não lembra, ele foi o grande personagem dos 2 jogos da decisão. Era a temporada seguinte a que ele tinha saído a contragosto do Figueirense e a final foi contra o próprio Furacão. No primeiro jogo, na Arena, Saci deu uma cotovelada no lateral direito Leandro Silva na frente do então técnico alvinegro Vinícius Eutrópio. Sem levar cartão, o jogador fez um golaço de falta e ainda deu cruzamento para o segundo gol. Na segunda partida da final, marcou outro golaço em Pérez Scarpelli, mas o Figueira acabou saindo vencedor. Por isso, o título engasgado que ele tanto fala. Saci tem contrato com o Jack até o fim de 2015. E além de pensar no ano que vem, o lateral esquerdo acha que o momento é de agradecer ao tricolor. Tenho que agradecer também porque eu caí num clube de futebol que me deu total estrutura para mim exercer primeiramente o meu futebol quando eu cheguei e exerci da melhor maneira possível até eu me machucar. Depois que eu fiz a cirurgia, todo o tratamento muito bom, tratamento certo, ideal para mim recuperar. E eu foquei na recuperação, eu tive a concentração, foquei, que eu falei que eu tinha que voltar esse ano e graças a Deus eu tinha precisado de voltar. O Saci teve uma partida fundamental, tirando evidentemente, fez uma partida belíssima, excluindo evidentemente o lance com o Leandro Silva, fazendo um golaço lá na Arena Joinville, fazendo outro golaço no estádio Orlando Scarpelli e dando assistência para outro gol ainda. Foi o principal jogador do Joinville nas 2 partidas finais. Né? Logicamente, aquele lance acabou encobrindo um pouco tudo que fez o Saci durante esses dois jogos. E o importante é que Emerson Maria acabou achando para o Saci uma nova função. Realmente, na lateral esquerda, ele tinha um problema. Ele subia demais e deixava nas suas costas um vazio. Emerson Maria deslocou o Saci em algumas oportunidades mais para o meio e ele teve a condição de atuar na lateral, vindo um pouco mais para o meio, fazendo um belíssimo futebol. E estava fazendo uma Série B sensacional, espetacular até a sua contusão. Saci vai ser muito importante na caminhada do Joinville na Série A. Tu imagina o que vai ser esse campeonato catarinense, meu amigo? Figueirense e Joinville é lá ou aqui no primeiro turno? Figueirense e Joinville é aqui. É aqui no estádio. Pois é, rapaz, vai ser um jogaço, hein?
Se o Saci tiver escalado, evidente. Se não tiver escalado, não tem graça. Não, é um jogaço, pode ter certeza. Mas vai ter mais Nós graça vamos que o Saci. ter grandes jogos, vai ser um campeonato realmente sensacional. Mas se tiver o Saci, é melhor. Se tiver o Saci, muito melhor. Muito melhor, porque ele apresenta um grande futebol, joga muito, é um cara que se esforça demais pela sua equipe. Em todas as equipes que o Saci passou, ele não decepcionou. Pelo contrário. Grande Wellington Saci, um abraço pra você, bom vê-lo de volta agora já trabalhando e tudo mais, um cara, gente boa demais, mas quando tá dentro de campo ele defende o dele com unhas e dentes, meu filho, não tem essa não. Não tenha dúvida. Muito bem, vamos dar uma passadinha na nossa fanpage no Facebook, ver o que é que fala a galera do Jack participando com a gente, direto de Joinville. Jonathan Felipe, o Jack mereceu esse título. O Figueirense foi ajudado pela arbitragem e todo mundo sabe disso. Mas acho que no ano que vem não tem pra ninguém. É Jack campeão catarinense por méritos e sem a ajuda do apito amigo. Já o Claudinho comenta. O Juninho Butti e o Bruno Aguiar e o Ivan, que eram pra ser expulsos com meia hora de jogo. Aceita que dói menos. Aí os dois já estão batendo boca ali pessoalmente. Cláudio Onir Miranda, fala pra mim. Você entra no mérito da discussão que eu vejo o seguinte, eu acho que não houve erro de arbitragem tão claro assim. Até porque se o maior erro de arbitragem talvez tenha sido a questão do Wellington Saci, acabamos de rever, mas mesmo assim foram dois jogos muito quentes, muito emocionantes, onde o Joinville vinha praticando um grande futebol durante todo o campeonato. Tanto é que a manutenção da base deu a condição, inclusive, ao Joinville de levar a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ter jogos muito importantes, esperando que a arbitragem saia muito bem em Santa Catarina no próximo ano e os clubes também. Vamos precisar disso, pode ter certeza. Olha só, Cláudio Onir Miranda, parte daquela lista do técnico Geninho já se tem conhecimento. 6 nomes foram divulgados dos atletas que o Geninho pretende para que o Avaí vá atrás da renovação de contrato. E tem algumas imagens do treino, enquanto isso a gente vai falando também sobre quem são esses jogadores. O goleiro Wagner, não poderia ser diferente. Tem o Antônio Carlos zagueiro, o Pablo também zagueiro, o Eduardo Neto volante, fez um ótimo campeonato da Série B, na minha opinião. O Eltinho e o Roberto Claudio Miranda, inicialmente seriam esses 6. E tem a questão do Eduardo Costa, que eles estão esperando um pouquinho mais. E o Eltinho e o Roberto são jogadores que já estão com a conversa mais adentrada com relação à renovação. Logicamente, Eduardo Neto é importante, João Felipe é importante, jogadores que interessam ao Avaí. Assim como, na famosa lista do Geninho, poderiam estar jogadores que seriam interessantes a sua vinda, dependendo também dessas conversações com relação à renovação. Que seriam Júlio César, goleiro que pertence ao Náutico, que... Bom, hein? Bom. Aquele do Corinthians, né? Isso. Na verdade, o contrato do Corinthians está acabando agora. E o Náutico não vai conseguir pagar o Júlio César. É um jogador caro, é verdade. Talvez um pouquinho acima daquilo que o Avaí pretende pagar para os seus atletas. O zagueiro alemão do Santa Cruz, aquele que cometeu o pênalti em cima do Marquinhos. O volante André Giroto, que passou aqui pelo Metropolitano e estava no América Mineiro. O atacante Souza, do Criciúma. O Pimentinha, do Sampaio Corrêa, que corre barbaridade. Como atacante, Pimentinha só tem um problema esse ano, viu? Não fez gol. Pois é verdade, né? Na Série B ele não conseguiu fazer nenhum gol esse ano, em 2014. O Neto Baiano, que é do Sport Recife, e o Adailton, que é do Paraná. Muitas especulações e, claro, o Jogo Aberto SC estará sempre ligadíssimo. E a CBF divulgou nesta segunda-feira o ranking dos clubes do país, com pontuação. É claro, aqui a gente vai destacar os clubes de Santa Catarina. Vamos dar uma olhadinha aí nos melhores classificados ou os times de Santa Catarina. O melhor classificado é o Figueira, Claudinir, o 21º. Depois temos o Criciúma com a 25ª posição. O Avaí é o 27º. Na 30ª posição aparece o Chapecoense. 33º é o Joinville. 75º é o Metrobala do Vale. Tem mais? Não, para aí. Tem. Tem. 148. Aí eu não vou me arriscar a dizer, né? Como é que se fala? 148º. Obrigado, Claudinir. Marcílio Dias. E o Guarani de Palhoça? 152º. Agora fala pra mim do Brusque. 168º. E fala pra mim do Concórdia. O 176º. E aí, Claudio Onir, esse ranking dos clubes, para que serve, afinal de contas, hein? O ranking dos clubes a CBF sempre faz, assim como a FIFA faz com relação às seleções mundiais. Eu acho interessante e importante você ver aí o crescimento do futebol catarinense. Estávamos numa lista há muito tempo, onde ocupávamos da 40ª posição para baixo. Já estamos em 21º, quase entre os 20 melhores do futebol brasileiro nesse ranking. É o Figueirense na 21ª posição. Isso se deve muito ao número de participações que tem o Figueirense na primeira divisão na era dos pontos corridos. Aí na sequência vem Criciúma, que tem aí
aí, a seu favor também, a conquista de uma Copa do Brasil e as participações na Série A. O Avaí na sequência e assim vai. Que bom que o Metropolitano entrou nessa lista acima dos 100. E aí começam a aparecer os times catarinenses. Temos que crescer muito mais. Podemos crescer muito mais. E isso vai também de acordo com o projeto de planejamento que vai ser feito daqui para frente com relação ao que pretendemos no futebol brasileiro. Estamos assustando o Brasil, que alguns já estão dizendo o seguinte: o campeonato deixou de ser tão interessante, até porque tem pouca gente no Norte e Nordeste, é um campeonato muito concentrado na região Sul e Sudeste. Mas não deixou de ser interessante porque tem 4 catarinenses. Talvez o que precise realmente é mais gente no Norte e Nordeste, mas vai cair gente também do Rio, São Paulo, como caiu esse ano no Botafogo. Bem lembrado, Cláudio. Meio-dia 59. E agora a gente vai dar uma faladinha sobre o Criciúma. O presidente Antenor Angeloni, a gente sabe, poucas vezes ele aparece para dar entrevista. Geralmente no começo do ano e no fim do ano. E chegamos ao fim do ano. E ele, inclusive, na matéria, ele dá um palpite sobre o que ele pensa da participação dos 4 catarinenses na Série A. Como vai ser a campanha desses times. A matéria é de Eduardo Prestes. O presidente do Criciúma não é de dar muitas entrevistas. Durante o ano ele aparece pouco, mas quando resolve falar, Antenor Angeloni não poupa palavras. Ao reunir a imprensa e fazer um balanço da temporada, começou logo criticando as contratações de peso que o clube fez durante o ano. Nós contratamos jogadores demais de novo, trouxemos essa barbaridade de jogadores, quase nada deu certo, né? Quando eu chego a ver agora esses meninos aí jogando, eu fico assim, mas vem cá, então essa gurizada vai lá agora e empata aqui, perde ali, mas até que merecia um pouco melhor. E agora esses craques todos que vieram aí não deram em nada. Nem o Zé Carlos, ídolo no acesso em 2012, escapou da lista do presidente. Vocês se lembram que eu falei que o Zé Carlos é uma encrenca? Eu não queria a contratação do Zé Carlos, mas todo torcedor nosso, sócio, a imprensa de um modo geral, todo mundo é o Zé do gol, que nada. A situação financeira do clube também foi assunto da coletiva de imprensa. De acordo com o presidente, a torcida precisa ficar ao lado do time e contribuir financeiramente. Se o sócio não ajudar, nós vamos se ver mal. Vamos se ver mal. O Angeloni está determinado, não vai mais botar dinheiro no futebol. Mas não foi só do Criciúma que o seu Antenor Angeloni falou. Ele também deu seus palpites para a Série A do ano que vem e disse que os catarinenses vão sofrer para permanecer na elite. Os catarinenses o ano que vem? Tomara que não, mas eles são os candidatos entre os 8, 10 ali que estão propensos a cair o ano que vem para a segunda. Infelizmente, Avaí, Figueirense, Joinville e Chapecoense, eles vão ter esse perfil aí. Pois é, Clã, e aí a opinião do presidente? Vamos começar por onde? Vai. É um figuraço também, Antenor Angeloni, né? É demais. Aí tem um detalhe, presidente. Cortez não é craque, presidente. Cortez chegou até a aparecer na seleção brasileira, mas não é craque. Ele foi contratado pelo seu nome, há muito tempo não vinha jogando. Foi contratado, ou melhor, foi convocado para a seleção brasileira naquele Clássico das Américas, que era só jogador do Brasil. Mas foi convocado. Foi convocado. Ele estava entre os principais jogadores do país naquele momento. Mas foi um momento nada mais do que isso. Tanto Cortez, ele está numa descendente. E aí o que aconteceu com o Criciúma foi muito bem explicado por várias pessoas que vivem futebol. Entre elas, uma conversa que tivemos com o Gilmar Dalpozo, ele disse o seguinte: olha, na montagem do Criciúma, o perfil não foi bem visto. Qual era o perfil do Criciúma? Perfil do time guerreiro, perfil do time técnico? O Criciúma fez uma montagem de time sem perfil. Esse foi o grande problema. E quem montou é quem não entende de futebol. Aí acha Aliás, assim... não entende nada. É porque daí acha assim... E eu não compreendia isso. Passei a compreender depois dessa conversa com o Gilmar Dalpozo, confesso. Quem contratou vai lá... o Cleber Santana, bom, traz. Ricardinho, bom, traz. Tá, e a montagem do time em si para funcionar dentro de campo? É uma engrenagem. Essa engrenagem, por isso é que muitas vezes o técnico participa ativamente da questão de contratação. Que o Geninho deixou a sua lista, que não obrigatoriamente vai ser essa lista, mas são jogadores com esse perfil que deverão ser contratados. É por essa situação que o Argel tem conversado com a diretoria e vai definir quem fica, quem não fica no Figueirense. Qual é o perfil que vai ter no Figueirense no próximo ano? Porque assim, né, Clônia, nessa conversa que a gente teve com o Gilmar, ele deixou muito claro que precisa ter um equilíbrio. O Criciúma era um time extremamente técnico, de toque de bola e devagar. Mas Paulo extremamente desequilibrado na necessidade do futebol. Aí tinha o Paulo César Baia, o Cleber Santana e o Ricardinho, jogadores que param para pensar o jogo. Isso tirava o ritmo de jogo. E o único escape dele era o Silvinho,
na época do Gilmar Dalpozo, que ainda machucou. E o presidente, infelizmente, não assumiu minha culpa, dizendo o seguinte: olha, eu errei nos homens que eu coloquei no departamento de futebol. Exatamente. O presidente não assumiu isso. Com relação ao futebol catarinense, é real. A nossa realidade ainda é essa. Entramos no campeonato para brigar contra o rebaixamento, para se manter na primeira divisão do futebol brasileiro. Mas, quem sabe, esse possa ser o ano 2015 da mudança nesse sentido. Que realmente possamos mudar um pouco mais, fazer algo diferente. E tomara que isso aconteça. Logicamente, presidente, quando você tem 4 clubes disputando uma Série A e no nível financeiro do futebol catarinense, logicamente, um deles deve cair. Vamos brigar contra o rebaixamento, sim. Isso é fato. Como também é fato que o Rio de Janeiro, todo ano tem alguém brigando com o rebaixamento. Caiu o Vasco, tá voltando o Vasco. Caiu o Botafogo. E aí a questão não é só financeira. E fique claro também que o presidente do Criciúma, Antenor Angeloni, ele sempre falou que o Criciúma, quando entrava nos campeonatos, era um e time logicamente que ia ele vai pra ser torcer. rebaixado. Porque quanto melhor for o futebol catarinense, Sim, melhor para o Criciúma ele vai torcer pelo bem dos 4 clubes que representam Santa Catarina, como nós estamos esperando. Que esse ano, aliás, 2015, o Criciúma consiga subir e voltar à elite do futebol brasileiro. Vamos falar agora do Atlético de Ibirama. A estreia do time é contra o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, dia 1º de fevereiro. Notícia que foi publicada no site oficial do clube, olha lá. Atlético inicia a preparação para 2015. Teve ontem lá um evento reunindo imprensa, torcedores, o presidente Aires Marchetti. E aí a gente vai falar aqui dos jogadores que foram contratados e voltaram para o clube. Olha lá. Goleiro Fernando Henrique, que veio do Juventus de São Paulo, também foram contratados o Rodrigo Vareta, do Passo Fundo, e a Elson, campeão catarinense pela Chapecoense e pelo Avaí. Também tem o zagueiro Lucas, que estava na Romênia, e Diego Miranda, de 23 anos, que teve passagem pela Chapecoense antes de jogar no time de Caxias do Sul. Tem mais alguma coisa? Depois, na sequência aí, falando a respeito dessa notícia aí, ou é somente isso? Tem, né? Da equipe do ano passado, retorna ao Atlético o goleiro Ney, que junto com o volante Cássio foi campeão pelo Rio Branco do Acre, o meia Rodrigo Couto, o atacante Adriano, o ala Capa, que estava no Guarani de Palhoça, e o zagueiro alemão, que nesse ano disputou o Campeonato Brasileiro da Série A pela equipe da Chapecoense. Olha, ele tá montando um bom time Atlético de Ibirama, um time muito difícil de bater sempre, principalmente quando joga dentro de casa. Vencer em Ibirama é dificílimo. Tá montando uma equipe, o Capa é bom ala, bom lateral. Acho que vai ter mais uma grande oportunidade de provar isso para todo o futebol, alternando bons e maus momentos. Então, vamos ver de perto. O Ney é bom goleiro do Atlético de Ibirama. Eu acho que o Aelson, a questão é ritmo de jogo. Se ele tiver sequência de jogos, ele consegue sim fazer um bom campeonato. Grande abraço para você. O Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã ao 12:30. Ótima tarde. Tchau.